Olá pessoal, tudo bem? Eu quero deixar uma mensagem com vocês, mas primeiramente eu quero informar para vocês que esse vídeo ele não é sobre religião, esse vídeo não é sobre placa de igreja, esse vídeo não é sobre quem está certo, quem está errado. Esse vídeo é sobre a verdade que ela nos liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que nos capacita, a verdade que faz com que nós vivamos a nossa verdadeira natureza, a natureza humana, a natureza que reflete o Criador. Essa é a verdade. Eu quero compartilhar com vocês um versículo da Bíblia onde Jesus Cristo ele se proclama, né, a primeira vez no templo, e lá ele fala quem é ele, para que ele veio. E um dos motivos que ele avisa porque ele veio, ele diz assim, em Lucas 4, versículo 18: Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados. Os aprisionados. O que nós mais podemos ver hoje são pessoas que elas estão aprisionadas na falta de esperança, aprisionadas nas preocupações desse mundo, aprisionadas em uma vida cheia de preocupações, em uma vida ansiosa, uma vida distante de Deus, distante do propósito que Deus tem para elas, porque muitas vezes, porque estão feridas, estão machucadas, estão com traumas na alma, que nem um médico terreno, nada nessa terra pode curar. Apenas Jesus Cristo tem feridas que são tão profundas na nossa alma que apenas Jesus Cristo ela pode nos curar. Apenas Ele pode nos curar. Uma das coisas que o Senhor faz conosco quando nós vamos até Ele, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Ele e declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele começa a fazer um processo de restauração da nossa alma. Esse processo está dentro da santificação. Ele começa a restaurar, Ele começa a nos limpar, Ele começa a tratar as feridas mais profundas da nossa alma. Feridas essas que vai gerando frutos no decorrer da nossa vida, frutos de raiz de amargura, tristezas, depressões, ansiedades. Estou falando de um tipo de depressão aqui. Depressão de feridas emocionais, né? Não estou tratando de nada fisiológico, nada que o homem, que a medicina, estou falando de algo que a medicina não pode curar, né? De algo que a medicina não pode curar, por quê? Porque é profundo, é na alma, e na alma o único que toca no nosso espírito que pode curar, né? Que pode trazer a luz para o nosso espírito é Jesus Cristo. Então, hoje com esse vídeo, eu falo para vocês assim, Jesus Cristo, Ele pode curar a ansiedade. Muitas vezes nós queremos tratar a nossa ansiedade com muitas coisas da terra, né? Muitas vezes nós buscamos meios, instrumentos para aliviar a nossa ansiedade. Muitos instrumentos, tem coisas que são listas, coisas boas, mas aquilo ali só vai tampar a ferida, aquilo ali não vai curar a ferida, porque se tocar na ferida vai doer, né? Vai doer, mas Jesus Cristo, Ele permite que essa ferida seja exposta para nós, por quê? Porque Ele quer nos curar, Ele não quer que essa ferida venha gera frutos ao longo da nossa vida. Então Ele veio para o quê? Para nos salvar, para nos redimir, para nos purificar, para nos santificar, e o mais profundo, para curar também a nossa alma. Aqui em Lucas ele fala assim, que ele vê assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, aos pobres. Quem são os pobres? Quem são os pobres? Lá em 5 de Mateus fala quem são os pobres. Os pobres de espírito, pobre em espírito. São essas pessoas que reconhecem que elas são imperfeitas, que reconhecem o seu pecado e reconhecem que precisam de um Salvador, que precisam entregar a vida para um Senhor, porque apenas esse Senhor vai curar ela, apenas esse Senhor vai salvar ela, apenas esse Senhor vai indicar o caminho certo que ela deve seguir, né? Então, os pobres de espírito
são essas pessoas. Por que essas pessoas? Porque elas vão reconhecer, elas reconhecem que elas não conseguem viver uma vida justa, né? Uma vida abundante, sem a graça de Deus. É apenas com a graça de Deus que nós conseguimos viver uma vida longe do pecado, longe da escravidão do pecado, longe do peso do pecado. Apenas em Jesus Cristo nós vamos conseguir ter uma vida abundante, uma vida realmente feliz. É apenas em Jesus Cristo que nós vamos ter paz e descanso, né? Muitas pessoas elas vão até instituições, né, religiosas, elas buscam essa cura em pessoas, essa cura da alma em pessoas, em movimentos, né, movimentos proféticos em pessoas, e muitas vezes Deus usa esses meios para nos curar, né, mas nós devemos ir em Jesus Cristo. É Ele que vai curar nossas feridas, é Ele que vai nos salvar. A nossa fé tem que estar depositada nele e não em instrumentos terrenos, né? E não em coisas que estão distante de Deus, né? Em coisas que não vai nos acrescentar muita coisa, né? Nós usamos as ferramentas da terra, sim. Nós usamos instrumentos da terra, sim. Nós usamos, mas a nossa fé e a nossa confiança deve estar plenamente depositada em Jesus Cristo. Mas para você entender e compreender que apenas Ele pode te curar de uma depressão profunda, que apenas Ele pode te curar de uma ansiedade, que ela é fruto de uma rejeição, muitas vezes, fruto de uma raiz de amargura que está no profundo do nosso ser. Só Ele pode nos curar da compulsão alimentar, né? Só Ele pode nos fazer enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. A partir do momento que o Senhor me despertou e Ele começou a curar, Ele começou a me mostrar a verdade, Ele começou a me mostrar a ilusão desse mundo, Ele começou a restaurar a minha alma, Ele começou a curar a minha alma. E isso eu sei que é um processo, eu estou num processo. Mas hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto o Senhor Ele tem curado a minha alma, o quanto Ele tem restaurado a minha alma. Isso tudo com a palavra dEle. O Espírito Santo vem e Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos santificando através da palavra dEle. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós somos pobres de espírito, que nós somos pobres de espírito, que apenas nele, apenas em Jesus Cristo nós vamos conseguir viver a vida que nós fomos criados para viver. Nós fomos criados, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um desígnio, e nós só vamos desatar esse desígnio, só vamos desatar esse propósito em Jesus Cristo, quando nós realmente nos entregarmos a Jesus Cristo, quando nós realmente decidirmos, entendermos que se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir viver aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Jesus Cristo, Ele conquistou para nós a paz. Aqueles que estão em Jesus Cristo, eles têm paz. Eles têm paz, eles têm descanso, porque Jesus Cristo é o descanso que nós precisamos, que a nossa alma precisa. E muitas vezes nós tentamos procurar essa paz, esse descanso em inúmeras coisas, menos nele. Às vezes nós procuramos encontrar essa paz, encontrar esse descanso até mesmo dentro de uma instituição religiosa. Vou deixar bem claro que a instituição religiosa, ela tem que existir, né? Ela tem que existir, ela precisa ter a reunião dos santos, né? A reunião das pessoas que realmente estão sedentas por Deus, das pessoas que estão à procura de Deus. Ela é importantíssima, mas ela não substitui a nossa busca particular por Deus em Jesus Cristo. Ela não substitui o nosso culto dentro do nosso próprio quarto, a nossa busca por Deus no nosso quarto, com a nossa Bíblia aberta, com os nossos joelhos dobrados. Ela não substitui isso, né? Não é o movimento que vai
que vai me dar a paz que eu preciso, que vai me dar o descanso que eu preciso. Essa verdadeira paz, a verdadeira descanso está apenas em Jesus Cristo. Mas para mim descansar nele, para mim confiar nele, para mim ter a paz dele, mesmo diante de tribulações, de provações, de muitas vezes coisas terrenas que nos preocupa, né? Mesmo diante de qualquer circunstância que nós estejamos, para nós encontrarmos a paz e o descanso, nós temos que estar o quê? Confiando em Deus. E para nós confiarmos em Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Então hoje eu deixo essa palavra com vocês. Leia o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, com calma. Entenda quem é Jesus Cristo, por que ele veio, o que ele conquistou para nós, o que ele conquistou para nós. Busque ele no seu secreto, ore a ele no seu secreto, confesse ele como seu Senhor, não apenas como Salvador. Muitos têm Jesus Cristo apenas como Senhor e não Salvador. E Jesus Cristo, o chamado dele não é parcial, não é só como Salvador. Ele, além de ele ser o Salvador da nossa alma, ele precisa ser o Senhor da nossa alma. Só ele como Senhor da nossa alma, nós podemos ser transformados, nós podemos ser santificados. Não apenas de aparência, mas profundo. Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele tira muitas pessoas das prisões que elas estão. Muitos estão aprisionados, estão cativos por Satanás. Muitos estão oprimidos por Satanás. Então, é essas pessoas que precisam de Deus. E todos nós precisamos dele. Independente da nossa situação, se nós estamos presos na falta de esperança, se nós estamos cegos espiritualmente. Jesus Cristo aqui também fala, eu vim para a recuperação da vista aos cegos. Aqui não fala só do cego fisicamente, não está falando cego espiritualmente. Porque se não for a graça de Jesus Cristo, nós não conseguimos ter fé, nós não conseguimos enxergar. Então ele veio para dar vista aos cegos. Então, se você não está conseguindo enxergar além da sua aparência, além do que está na sua frente, ore, fala, Senhor, entrega-se a Jesus Cristo, porque ele vai fazer você enxergar. Foi isso que ele fez comigo. Eu estava cega, eu estava aprisionada na religião, eu estava cega espiritualmente. Jesus Cristo, ele fez comigo, ele me curou da minha cegueira. Então eu passei a enxergar. E a partir desse momento que eu passei a enxergar, eu comecei a ver tudo aquilo que antes eu não enxergava. E assim ele começou a me transformar. E cada dia mais ele me transforma. Para quê? Para me ser a imagem e semelhança dele. Até aquele grande dia. Mas para isso nós precisamos o quê? Nascer de novo. Nós precisamos, primeiramente, arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. E assim ele vai o quê? Ele vai começar um processo na nossa vida e nós vamos nascer de novo. Esse novo nascimento exige que nós exige renúncias, né? Muitas vezes cada pessoa, Deus vai pedir algo diferente, exige renúncias, exige o quê? Entrega. Né? Entrega. Então eu oro para que vocês possam ser libertas das cadeias, das prisões que o próprio Satanás coloca na nossa alma, que muitas vezes nós somos colocados, né, dentro dessas prisões de falta de esperanças, de muitas preocupações com a vida, né, porque nós estamos distante da vontade de Deus. Então nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a muitas enfermidades, a muitas prisões, né? Então nós devemos estar com os olhos fixos em Jesus Cristo, só assim para nós sermos libertos, só assim para nós conseguirmos vencer esse mundo, para nós conseguirmos vencer as ansiedades, as preocupações, as prisões que esse mundo nos coloca. Né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que esse vídeo possa edificar vocês. Deus abençoe.